Eu sou Emerson Gomes, eu sou professor aqui, da UNISO, faço parte do colegiado de física, sou professor de física. E o que eu poderia estar fazendo no encontro de comunicação com o futuro? Bom, primeiramente que eu faço parte de um grupo de estudo de recursos didáticos e a inclusão de produtos culturais no ensino de ciências, que é o núcleo de estudos de representações da diversidade da USP, sob a orientação do Luiz Paulo Piazza. O meu trabalho de mestrado foi a questão do uso da literatura no ensino de física. Agora estamos trabalhando, né, com o doutorado, né, já temos até alguns dados empíricos quanto à utilização da canção no ensino de astronomia, especificamente do rock and roll. Eu trouxe um pequeno recorte da justificativa de qual a ligação que poderia ter entre o rock e a astronomia. Eu não vou entrar nas questões pedagógicas, em uma outra oportunidade eu posso falar sobre isso. Então aqui nós vamos pegar mais sobre os viés da análise do discurso do Bakhtin e alguns estudos de crítica da cultura que têm falado sobre essa possível interface. Então vamos lá. O referencial teórico que a gente utiliza, um deles é a análise do discurso do viés bakhtiniano. Bakhtin, entendendo a questão de um produto cultural estar mergulhado num contexto ideológico, então se você tem um produto, esse produto relaciona socialmente, historicamente, politicamente com a situação com a qual ocorre. Então, no caso desse período que analisaremos, perceberemos que o quê? Existe na instância de produção desses produtos culturais um diálogo, aspectos dialógicos com a sociedade da época, especificamente com as questões ideológicas, as questões políticas e principalmente culturais. Bom, no caso aqui, a citação do Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Obra basilar de Bakhtin, que ele vai falar que a questão que o produto ele refrata e reflete até o qual ele está em nós. Bom, o que nós entendemos como rock? Hoje é tão comum até debater o que é rock, por exemplo, se essas bandas que aparecem hoje em dia, essas bandas coloridas e tal, se isso é rock, o que é a questão que relaciona com a cultura de massa, por aí vai. Bom, inicialmente, vamos entender o rock, cujo gênero musical tem suas raízes amparadas nesses gêneros musicais aí. Tá? No caso aí, você pode pegar ritmos de características rurais, como blues e country. Você pode pegar gêneros urbanos, como jazz e o rhythm and blues. E a questão do salão, do rockabilly. Tudo isso nós entendemos como um processo cultural que surgiu aproximadamente na década de 70. 50. Exceto o Robert Johnson lá do blues, que você tem aí uma escola de blues desde a década de 30. Isso que nós entendemos como os raízes do rock. Nós não classificamos Bill Haley nesse momento como o rock and roll. Por quê? Pela seguinte questão. Vamos pegar a questão histórica dessa época. Período pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem a questão da mulher indo trabalhar. Por conta disso, o que você vai ter? Isso daí, adotando como referencial Hobsbawm. Hobsbawm ele diz que a partir do momento que a mulher começa a trabalhar, que você tem as consequências da guerra, esse período de reconstrução e adaptação dos países após a guerra, você vai ter presente nos Estados Unidos, principalmente, a questão da tecnologia a serviço do home appliance, né? De facilitar as coisas. Vai surgir os liquidificadores, as geladeiras, os processadores, esse tipo de coisa. Tá? E o que nesse período a gente observa? Até na indústria da moda, você tem a Lycra que vai surgindo. Né? Você percebe cada vez mais os enlatados fortemente, o sintético, o plástico, o artificial, começa a adquirir aspectos positivos. Então a sociedade vê aspectos positivos nisso. A questão da eletrônica que vai surgir até então, a gente tem um dos primeiros computadores na década de 1950, e você vai ter esse fetiche pelo eletrônico, pelo que é tecnológico, como o fim
Kierkegaard defende em 2001, numa obra que ele relata sobre as questões de que forma a tecnologia vai influenciar a cultura nessa época. Não só nessa época, mas ele discute num trecho da obra aqui. Então a gente pode ver uma propaganda de uma super geladeira, um fogão, um liquidificador, todos esses alimentos aí, né? A questão do sintético presente na sociedade. E isso pode estar relacionado com o rock. Primeira coisa, o rock ele é um fenômeno eletrônico por si só. A distorção do rock ela é derivada de um processo físico que é basicamente saturação de uma válvula. Essa válvula ela percorreria uma corrente elétrica e, através da captação, emitiria o som da guitarra. Só que o que acontece? A partir do momento que você pega um amplificador valvular e liga na tensão errada, você vai ter saturação da válvula. A partir do momento que ocorre essa saturação, a distorção. Então o rock vai surgir a partir da distorção. Tá? Tem até um autor que fala que, a partir desse momento, você começa a entender a canção como o som da eletricidade. Que não só o som da guitarra, o som do contrabaixo, o som do volume alto. A gente fala de rock, a gente pensa em volume alto, né? Tocar alto. Os recursos eletrônicos, né? O Moog. Graças ao quê? Graças a essas evoluções pós-segunda guerra que você tem, que são basicamente o quê? Os primeiros transistores, que são equipamentos baseados em tecnologia de semicondutores, que vão começar a produzir o som eletrônico. Aí a gente tem o primeiro sintetizador que está tocando, quem está executando ele é um tecladista chamado Keith Jarvis, nada a ver comigo, tá? Ele está tocando um dos primeiros sintetizadores que foi projetado pelo Robert Moog. E aqui a gente tem um Marshall com um símbolo da válvula, um símbolo da amplificação. Hoje em dia, se você pega um guitarrista, como símbolo, o principal ícone não é nem a guitarra. Guitarra você tem dois ícones que se rivalizam, a Fender e a Gibson. Tá? Mas o amplificador é uma coisa unânime, a questão do amplificador valvulado, porque é aquele som puro, aquele som elétrico puro, que muitos músicos proporcionam. Né? Aí a gente vê o caso aí de uma banda importante que todo mundo conhece, que são os Beatles, nessa virada da década de 50 e 60. Né? Os Beatles vão começar a tocar em 62, né? A primeira obra deles é de 63, início de 63. Bom, ao mesmo tempo, essa mesma eletrônica ela vai proporcionar a corrida espacial. Você tem em 1959 o satélite Sputnik, você vai ter o primeiro homem do espaço na primeira metade da década de 60 com Yuri Gagarin. Isso vai afetar culturalmente tão forte os Estados Unidos, por exemplo, que eles vão promover uma reforma na educação através dos chamados projetos Vargas, projeto PSSC. Então toda essa questão da eletrônica, das revoluções, da corrida espacial que você tem nesse período de Guerra Fria, aí, de certa forma vai até contribuir para algumas reformas curriculares, inclusive no Brasil. Isso daí vai ecoar na década de 70, nas primeiras pesquisas na área de ensino de ciências. Bom, e a questão do fetiche tecnológico, por exemplo, que você vê uma edição da revista Veja, essa propaganda Thanks New, que da General Electric, é uma indústria, é uma empresa que estava vendendo TV, tá? Que de certa forma contribuiu com alguns itens do Apollo, da nave espacial que compunha a missão Apollo 11, e se aproveitou disso. E as pessoas pensam, todos viram, todos não, né? Quem tinha TV viu o homem chegar à Lua, tá certo? Então aí você vê a questão do eletrônico, do tecnológico muito presente nas sociedades, influenciando. Ali a gente tem uma imagem de 2001, que é um produto cultural da época, que vai, de certa forma, ratificar essa questão da exaltação da tecnologia. O que você tem de protagonista nesse filme? Esse monolito e o computador, o HAL 9000. Tá? Até mais importante do que todos os astronautas. Nunca ninguém lembra o nome dos personagens, dos dois principais astronautas que fizeram em 2001. Mas todo mundo lembra do computador, do HAL 9000 e do monolito. Bom, e o que isso vai influenciar? Ambos surgem no mesmo momento. Final da década de 50, início da década de 60, você tem tanto a corrida espacial quanto a gênese do rock.
O rock vai influenciar culturalmente, o rock não, desculpa, a ciência, as missões espaciais irão influenciar diversos álbuns aqui. Eu pego o disco do Pink Floyd, do Underground Generator e do Halloween lá, que são 3 álbuns explicitamente com temas astronômicos em suas canções. No mínimo, nesse Pink Floyd tem 2